canal Gândavos, ao longo da sua criação, tem investido na literatura e na cultura de um modo geral. Para que sejamos mais vistos, precisamos atingir a marca de 1000 inscritos. Dessa forma, o YouTube recomendará nossas publicações a um número maior de usuários. Bom dia, Carlos. Bom dia, Patrícia. Pois é, eu sou Valdir Nogueira, aqui de São José do Belmonte, e diante deste cenário aqui do sítio histórico da Pedra do Reino, vou falar um pouco sobre mim. Bom, eu sou um amante das coisas do sertão, e tempos atrás, em decorrência da nossa carência em relação à nossa história municipal, que não existia fonte de pesquisa em lugar nenhum, a não ser os pequenos históricos que passavam para a gente, que geralmente esses históricos eram realizados nos tempos do recenseamento, através do IBGE. Então, de pequeno, eu comecei a me interessar pela história aqui de São José do Belmonte, e comecei a pesquisar. Essas minhas pesquisas, resultaram em um livro, que eu consegui editar no ano de 1999, que é este livro aqui, São José do Belmonte, que ele faz parte da Biblioteca Pernambucana de História Municipal. Inclusive, eu estou retrabalhando esse livro para uma nova edição. Não foi a partir daí, das minhas pesquisas, que eu comecei a adentrar nesse mundo da cultura, no resgate da nossa história, das nossas tradições, e daí eu fui convidado a participar do Centro de Estudos de História Municipal da FIDEM, lá no Recife. Depois fui convidado também para participar de uma associação que era os Amigos do Arquivo Público, Jordão Emerenciano, lá no Recife. E depois, com minha amizade, meu entrosamento com Ariano Suassuna, coincidiu que, tempos atrás, eu e um grupo de jovens aqui de São José do Belmonte, nós criamos uma associação cultural, que até hoje existe, que é a Associação Cultural Pedra do Reino, que ela cuida do grande evento municipal, que é a Cavalgada, a Pedra do Reino. Então, Ariano Suassuna, ele também se envolveu com essa história da cavalgada, em decorrência até do livro, do romance que ele escreveu sobre a Pedra do Reino. Então, eu também participo dessa Associação Cultural Pedra do Reino, como também tem outra associação cultural, que é sou conselheiro do Cangaço, do Cariri Cangaço, e vivo enveredando por esse universo cultural aqui do sertão, no resgate das nossas tradições e da nossa história. Outra coisa, depois que eu voltei do Recife, que fixei residência aqui em São José do Belmonte, fui convidado me deram a pasta da Diretoria de Cultura, que eu tenho ultrapassado aí as gestões e tenho numa luta grande, lutando pelo resgate da nossa cultura, envolvido com as nossas manifestações folclóricas, culturais, e incansavelmente eu tenho trabalhado nesse sentido para poder
levantar a cultura de São José de Belmonte. Aqui em Belmonte, a Diretoria de Cultura tem uma parceria muito grande com a Secretaria de Educação. Então, a partir de atividades realizadas através da Secretaria de Educação, nós, em decorrência das datas principais, importantes, datas cívicas, da própria história de São José de Belmonte, nós criamos um círculo de palestras. Então, diante de cada evento, né, o evento é precedido por palestras, que isso leva aos alunos, né? Nós despertamos o interesse dos alunos em relação à nossa história. Então, nós fazemos também visitas aos locais históricos e culturais. Um exemplo, aqui no sítio histórico da Pedra do Reino, durante o ano, não só no período da festa da cavalgada, mas o local é visitado e há atividades culturais aqui. Até essa conscientização para a preservação do sítio histórico e da história. Nós temos outros locais aqui em Belmonte, por exemplo, nós temos o baobá da Fazenda Santa Cruz, que é uma árvore centenária, né, que isso aí está ligado até a cultura afro. Então os alunos também visitam lá o local, essa fazenda antiga, que também é ligada à própria história de fundação de São José de Belmonte, né? Durante o ano todo, né, existem atividades. Nós temos também aqui um folguedo, uma tradição, que é a cavalhada, né? Essa cavalhada, os próprios jovens, eles têm participado, né, dessa cavalhada. Então essa cavalhada, ela não vai nunca se extinguir da cultura local, porque está havendo uma renovação, né? E a própria comunidade ela é estimulada, juntamente até com a Casa da Juventude. Os jovens também eles têm se interessado muito pela história local e a gente tem tentado, vem tentando construir esse resgate, essa conscientização da preservação da história local. Nós estamos diante do espaço que é o sítio histórico da Pedra do Reino. Nós aqui observamos dois espaços distintos. Nós temos esse conjunto escultórico aqui na frente das duas pedras, que eu vou falar um pouco sobre os dois. Então vou começar sobre a Pedra do Reino. A Pedra do Reino, né, Belmonte hoje é considerada conhecida como a Terra da Pedra do Reino, em decorrência de um fato histórico que aconteceu aqui no século XIX, no ano de 1838, em maio de 1838, um morador aqui nas cercanias, ele através de um cordel que falava do desaparecimento, da morte do rei português Dom Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir, em 1578, né? Então, diante da história deste rei português, ele criou a história dele, né, que foi um aspecto do sebastianismo. O sebastianismo vem da história desse rei, que desapareceu lá em Alcácer-Quibir. Como o corpo dele não foi identificado, criou-se a história que um dia ele ia retomar o reino português, né, e ia ressurgir. Essa história desse rei, ela também veio para o Brasil e nós tivemos vários movimentos chamados de movimentos sebastianistas. Aqui em Pernambuco tivemos dois, que foi um em Bonito, lá no Agreste pernambucano, e esse aqui do Sertão, aqui em São José de Belmonte.
O rapaz que criou essa história aqui, que morava aqui, o nome dele era João Antônio, né? Ele falava que Dom Sebastião, que desapareceu nessa batalha, ele estava aqui encantado e que se as pessoas contribuíssem com o seu sangue, né, ele ia ressurgir e ia modificar a vida das pessoas para melhor, né? Pobre ia ficar rico, velho ia retomar a sua juventude, e por aí ele criou essa história. Só que a história de João Antônio chegou ao conhecimento da igreja e das autoridades, e mandaram um padre para cá, o padre José Corrêa de Albuquerque, para demover João Antônio dessas ideias. O que aconteceu? Ele foi embora, só que o cunhado dele retomou toda a história dele. E o cunhado dele, por nome João Ferreira, retomou, além de retomar a história de João Antônio, ele foi o responsável pelos sacrifícios que aqui aconteceram, né, para o desencantamento do rei Dom Sebastião. Então ele começou a sacrificar as pessoas, a matar as pessoas para o desencantamento do reino. Mais uma vez, essa história chegou ao conhecimento das autoridades através de um vaqueiro, e o coronel Manuel Pereira, juntamente com o irmão Simplício Pereira da Silva, eles vieram destruir o arraial sebastianista. Então foi destruído o arraial, as pessoas foram feitas prisioneiras, algumas foram cumprir pena lá em Fernando de Noronha, e se deu por encerrado a história sangrenta da Pedra do Reino. Só que essa história, no decorrer do tempo, ela foi explorada pela literatura. Nós tivemos vários escritores, até da Academia Brasileira de Letras, que escreveram sobre a história da Pedra do Reino, como Euclides da Cunha, né? Como Araripe Júnior, José Lins do Rego, até chegar a Ariano Suassuna, que escreveu o Romance da Pedra do Reino, né? E o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, que se atém a esse fato sebastianista de toda essa história que aconteceu aqui, neste local, aqui em São José do Belmonte. Hoje, o município vive à sombra da Pedra do Reino, né? Na sua história, na sua cultura. Nós temos um dos maiores eventos aqui da região do Sertão, que é a Cavalgada da Pedra do Reino, que acontece no último final de semana de maio, onde toda essa história é revivida, né, com essa cavalgada. E essa cavalgada também ela foi responsável, né, a festa dessa cavalgada, pelo resgate das tradições culturais aqui de São José do Belmonte. Então, nessa cavalgada, ela pode se apreciar e se ver, né, uma roda de São Gonçalo, encontro de violeiros, a cavalhada que acontece no sábado, também que está inserida dentro do contexto histórico aqui da própria história da Pedra do Reino. Com o tempo, Ariano Suassuna, ele resolveu criar esse espaço aqui diante do monumento natural da Pedra do Reino, que é chamado de Lumiara Pedra do Reino. Na época que ele foi secretário de Cultura, né, ele resolveu criar espaços culturais, né, para se homenagear as raças formadoras do povo brasileiro. Então a ideia dele, inicial, era homenagear a cultura afro com a Ilumiara Zumbi, que foi erguida lá na cidade de Tabajara, lá em Olinda. O outro espaço, né, a outra Ilumiara, seria para homenagear a cultura indígena, que seria lá em Águas Belas,
Essa aí ele não concluiu. E a outra, Ilumiara, para homenagear o povo ibérico, ele ergueu a Ilumiara Pedra do Reino. Então essa Ilumiara Pedra do Reino é constituída dessas esculturas. Como no passado se dizia que diante do que aconteceu aqui na Pedra do Reino, de sacrifícios humanos, de morte, aqui era um local de maus presságios, de coisas ruins. Então, quando Ariano resolveu erguer essa Ilumiara, ele quis colocar uma parte profana e uma parte religiosa, para quebrar toda essa maldição do passado. Ele colocou a Sagrada Família ali, bem naquele espaço central, Jesus, Maria e José. De um lado, colocou os santos populares aqui da nossa cultura, da nossa região, do nosso Nordeste, que eles são altamente comemorados, né, na época junina, que são os santos populares, São João, Santo Antônio e São Pedro. Colocou também do outro lado, no outro ângulo, algumas santas que são doutoras da igreja, que têm sua grande importância na religião católica, que é Santa Teresa d'Ávila, Santa Madalena e Santana, que é a mãe de Nossa Senhora. E ao mesmo tempo, como essa Ilumiara faz uma homenagem à cultura ibérica, nós temos dois santos ibéricos. Nós temos Santo Antônio de Lisboa e nós temos Santa Teresa d'Ávila, que é espanhola. Nesse raio, no raio de lá é a parte religiosa, nesse raio que fica nessa parte posterior, ele colocou os personagens da própria história da Pedra do Reino. Colocou os 3 reis da Pedra do Reino, que foi o João Antônio, que iniciou todo o movimento sebastianista daqui, o João Ferreira e o Pedro Antônio. E aqui as esposas dele, né? A princesa Isabel, Quitéria e Josefa. E aqui nesse outro ângulo, ele colocou um marco, que também faz uma homenagem ao Aleijadinho. Aí as pessoas perguntam, por que o Aleijadinho? Na verdade, é porque Alceu de Amoroso Lima, ele nem era mineiro, nem era pernambucano, né? Ele era carioca. Ele dizia que não por acaso, de Minas para o Nordeste, existe um eixo, né? Um eixo que não por acaso segue o São Francisco, né? Que toda vez que a gente quiser esquecer que nós somos Brasil, a gente tem que se ater a esse eixo, porque ele é o rio da unidade nacional e ele se ramifica culturalmente, né, em todo o território nacional. Então, o eixo começa lá em Minas e ele termina aqui no Nordeste. Então é considerado o eixo cultural lá em Congonhas do Campo, que tem as esculturas do Aleijadinho, e essas esculturas aqui no Nordeste, aqui na Pedra do Reino, que se atém à própria história da Pedra do Reino. Então, a princípio, as informações sobre a Pedra do Reino e sobre a Ilumiara Pedra do Reino são estas. Enfim, eu agradeço aqui a oportunidade ao canal Gandavo, através de Carlos e de Patrícia. Deixo o meu contato aqui em São José do Belmonte. O número do meu celular é o
o prefixo 879-9652-9650. E aproveito também e faço um convite para vocês conhecer São José do Belmonte, a terra da Pedra do Reino, né, com seus atrativos, com o próprio sítio da Pedra do Reino, o Castelo Armorial, e que se vocês tiverem oportunidade um dia, vocês venham conhecer essa festa, que é uma festa cheia de simbologias, né, que se atém até à cultura medieval ibérica, juntamente com a própria história, essa grande história da Pedra do Reino, uma história curiosa, sangrenta até, mas a festa é uma festa muito bonita. Ela acontece no último final de maio, né? No último sábado e no último domingo, nós temos a apresentação da cavalhada e da cavalgada. E eu reforço esse meu convite para vocês que venham conhecer São José do Belmonte. E muito obrigado!